Estou recebendo o Luiz Arthur Ferrareto, que é jornalista, ele é doutor em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu convidei o Ferrareto para a gente conversar sobre cobertura de Copa do Mundo, essa Copa de 2026. Ferrareto, o que te pareceu a cobertura da Copa, hein? Seja muito bem-vindo, obrigado. Bom, primeiro prazer estar conversando com você aqui e através de você com quem for nos assistir via internet. Bom, assim, eu primeiro preciso dizer de que posição eu vou falar, né? Eu não sou um cara propriamente que acompanha futebol, eu sou um pesquisador de rádio, principalmente, né? E eu, quando acompanho futebol, acompanho pelas transmissões, né, em função da forma como o jornalismo está abordando o futebol, né? Ou como poderia fazer em relação a outros esportes, né? E o que eu vou dizer é que algumas coisas são, eu acho, eu acredito, e outras são com base em pesquisa. Eu não pesquisei a Copa do Mundo e a cobertura da Copa do Mundo para te dar respostas tão categóricas como as que eu estou vendo nas redes sociais. Primeiro, tipo assim, acabou a Globo, viva a Cazé TV, a TV aberta não existe mais, o radiojornalismo esportivo é uma droga, piorou muito, essas coisas assim, eu acho que a gente tem que fazer de forma mais ponderada, né? Então, para te responder inicialmente, eu te diria assim, eu não acho que essa Copa, a cobertura dessa Copa, seja tão histórica como alguns estão achando, porque me parece que é um processo mais lento de transformação do jornalismo esportivo e entretenimento. E aí muita gente vai dizer assim, ah, isso é um absurdo e tal. Eu, como pesquisador, tem a pessoa, tá? Eu não gosto, tá? Mas eu preciso entender como e por que isso está acontecendo. E eu entendo como e por que isso está acontecendo, né? Bom, vocês já entenderam que o papo aqui é muito bom, tá? E o Ferrareto fazer essa observação inicial é importante e, obviamente, que todo mundo aqui vai ter a predileção, aquilo que gosta e também vai entender o negócio. Ferrareto, nós como jornalistas e quem está nos acompanhando, independentemente da função, acho que todo mundo vai conseguir entender qual que é o ponto aqui, né? A Cazé TV não é uma novidade, ela transmitiu 22, mas agora é uma novidade que estava espraiada. Muita gente já sabia que a Cazé TV ia transmitir. E ela foi a única a transmitir todos os jogos. Ela tem o fator novidade e ela tem uma mudança de linguagem. Mas o que te pareceu a cobertura da Copa na Cazé TV, por exemplo? Eu achei assim, ó, eu vou te dizer que eu assisti pouco, tá? Mas o que eu vi, né? Eu vi um processo assim, da Globo tentando se aproximar da linguagem da Cazé TV e da Cazé TV, em alguns momentos, tentando se aproximar daquela linguagem que normalmente as pessoas esperavam da Globo. E correndo por fora, tem os canais de TV por assinatura aí, tem o SBT, né, que pelo que eu vi, eu gostei mais da transmissão do SBT, embora eu não seja um fã do Galvão Bueno, mas assim, o Galvão Bueno se impôs numa transmissão em que às vezes tem muito achismo de gente que pode até entender, mas não é jornalista, e a gente tem um fator novo, né, que me incomoda muito, né? Não é a descontração da Cazé TV que me incomoda é a transformação exagerada de algumas coisas em pantomima. Não sei se as pessoas vão entender bem o que eu vou dizer. Eu vou fazer uma citação de uma pessoa que eu acho que resume isso, tá? Eu não tenho nada contra quem está fazendo o canal no YouTube, como a gente está aqui agora, tá? Não tenho nada contra quem faz torcedorismo em canais, tá? Então é identificado, o tal do jornalismo identificado. Jornalismo identificado não existe, gente. Existe comunicação dirigida, porque o jornalismo não pode ser identificado. O jornalismo é feito com base em técnica e ética. Tem um monte de problema? Tem um monte de problema. Os grandes veículos, eles têm suas posições. Na política, então, nem se fala. Hoje tem até a religião interferindo nisso, né? Mas, assim, uma coisa é comunicação dirigida, outra coisa é jornalismo. Uma coisa é entretenimento, outra coisa é jornalismo. E tem uma frase que eu gosto muito, tá? Que eu ouvi pela primeira vez quando eu levei a pessoa que eu vou citar na sala de aula, lá na URGS, né? Na minha cadeira de Fundamentos de Rádio e Televisão, que é o primeiro semestre do curso, né? Sim. E a frase é dele. Aí depois eu ouvi posteriormente e eu acho que essa pessoa que eu vou falar
o que aconteceu com ela também exemplifica essa mudança ou a consolidação de uma mudança, que é uma consolidação de uma mudança que começou em 2002, que é esse movimento do jornalismo para o entretenimento, do qual faz parte a Cazé TV, mas que é mais antigo do que a Cazé TV. Isso eu estou falando de 2002, né? Início do século. Né? A frase é do José Alberto Andrade, jornalista da Rádio Gaúcha, que foi preterido nessa Copa, e o Zé foi preterido porque a opção do Grupo RBS foi por redes sociais, tá? E foi por entretenimento. E é uma opção que eles podem ter audiência, pode ter tudo mais, que faz com que o jornalismo ele fique, sabe? E a frase do Zé é perfeita, né? Jornalismo é no curso de comunicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, na FAMECOS, que agora é a Escola de Comunicação e Design, na PUC, nos cursos de jornalismo. Né? O resto que estão fazendo é Instituto de Artes, é teatro, é outras coisas. Né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Né? E entender por que um profissional como o Zé Alberto Andrade, né, ele não foi para a Copa pelo Grupo RBS, porque eles querem pessoas com muitos seguidores, porque pessoas mais velhas, mais experientes, são mais questionadoras. Alguns, esses caras são os resmungões, não sei o que é. É porque as pessoas têm mais crítica a esse modelo, que é um modelo de entretenimento. Daqui a pouco, e eu respeito as pessoas que fazem isso, e sei também da necessidade delas de fazerem isso, porque a pessoa tem que manter o emprego, tem que se manter ativa, tem que estar nas redes sociais, tem que estar aqui, tem que estar ali e tal, que essa coisa, daqui a pouco, a pessoa tem que estar fantasiada, tem que estar mostrando o entorno, tem que estar falando de tudo menos de futebol, está falando de curiosidades, só que isso é perigoso. E o perigo disso a gente viu nessa Copa também, com um influencer sendo tratado como repórter, que é uma coisa assim estarrecedora. A Globo chegar a colocar a Virgínia Fonseca como repórter, pode botar como comunicadora. Agora, botar o carimbo repórter. Né? Repórter, né? E aí alguns vão me criticar, porque eu vou ser mais abrangente, normalmente as pessoas são. Repórter, quem faz reportagem é jornalista ou radialista, não é influencer. Pode ter jornalista que seja influencer, mas não pode ter influencer que seja jornalista. Então a gente está misturando muitas coisas e me parece que essa Copa pode se reverter daqui a 4 anos. Mas é uma coisa que a gente já viu nas Olimpíadas, que a gente vem vendo desde o início do século, que é uma desconstrução do jornalismo em prol do bate-papo de bar, sem profundidade, da mesa de bar, que tem um lado positivo, às vezes fica menos chato, sabe? Mas que tem que ter... A gente está fugindo do critério jornalístico, que é técnica, isso é notícia por causa disso, disso, e ética, isso é notícia, e a gente vai tratar assim, 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 porque a gente não pode ser antiético. E o que muita gente está fazendo é fofoca, né? É lugar comum. Né? Eu, particularmente, eu entendo o processo, porque é o processo para manter viva, de certa forma, a TV aberta, o rádio, num mundo de redes sociais e de internet. Mas eu, particularmente, eu gostava muito de uma transmissão esportiva, né, feita por um Luciano do Vale, por um Geraldo José de Almeida, para ir mais longe, né, por um Armindo Antônio Ranzolin, por um Celestino Valenzuela, já que eu estou falando de rádio e televisão, né, por esses caras, tá, que tinham um critério muito mais jornalístico e muito mais denotativo do que conotativo, como as coisas estão sendo hoje. Né? Mas isso também não é reflexo do mundo que a gente vive hoje, Ferrarito? Esse Claro. lugar, todas essas figuras que você está dizendo, elas ocupavam um espaço também que era um lugar, que era um Olimpo também, né? Que era uma coisa hermética, ou seja, fechada. As pessoas não tinham acesso a essas figuras, se tinha até, além do domínio deles da técnica, ou deles como excelentes comunicadores, tinha também a figura quase que inatingível, inalcançável. E se a gente pensar, o que a gente vive hoje não é a era da informação, né? É uma outra coisa. E todo mundo pode falar, todo mundo pode opinar, e ao mesmo tempo todo mundo pode estar naquele lugar e já não tem mais essa divisão, esse Olimpo. Então, o que a gente vê hoje não é reflexo do tempo que a gente está vivendo agora. E mais do que isso, certeza. a gente está vendo as transmissões, elas parando a cada 20 minutos. Né? A FIFA mudou a regra por interesse comercial.
A linguagem está mudando por interesse comercial, né? As pessoas conversam como se fosse na mesa de bar ou até na sala da casa, né? Às vezes na mesa de bar a gente tem até mais cuidado do que a gente tem na sala de casa. Então, eu acho que a mesa de bar já passou. As pessoas agora se comunicam como se elas estivessem na sala da casa delas, né? Falando coisas escatológicas, né? O Cazé, num gol da França, falou: o Mbappé cagava de porta aberta no colégio. Desculpa para quem está nos assistindo, mas eu preciso usar essa frase para trazer isso. E eu não estou criticando o Cazé, tá? Eu só estou dizendo que, a meu ver, é um reflexo dos tempos que a gente vive. E aí eu te pergunto, dentro desse contexto, do tempo que a gente vive, do momento que a gente vive, o que tu, como estudioso, o que te parece que nessa Copa foi possível? O que não passou a linha tênue para o outro lado? Olha, assim, passa a linha. Eu não sou contra usar palavrão, tá? Primeira coisa, eu acho um moralismo muitas vezes isso, tá? Mas assim, o palavrão ele tem um lugar a ser usado, né? E o exagero que é problemático. Então, em vários momentos se ultrapassou essa linha no exagero. Mas entre o palavrão, aí vou pegar um exemplo da Cazé TV, e tal jogador de futebol que é senador, que não deveria estar lá, tá? Fazendo comentário machista, é muito pior o comentário machista. Sim. E aí também tem uma coisa, assim, eu acho que essa Copa... Tá, a gente está falando talvez do caso do Romário aqui, só para todo mundo ficar na mesma página, exato, né? Depois do jogo contra o Japão, o Romário entra no campo junto com a Fernanda Gentil. A Fernanda Gentil faz uma pergunta a ele e ele responde assim, quem não entende de futebol pensa isso. E ele dá uma porrada na Fernanda Gentil ali, né? E aí depois se viu que ele exerce um cargo de senador, né? E, enfim, ele está nos Estados Unidos e está comentando na Cazé. É exatamente isso aí. Assim, eu acho que tem tudo lugar. Tá? Talvez o mérito dessa Copa é a gente poder levantar esses casos de machismo. O mérito dessa cobertura de Copa, uma presença maior da mulher, narrando os jogos, comentando. Tá? Porque esse ambiente do futebol, da cobertura esportiva, ele é misógino e é machista. Tá? E a gente já viu, tem N casos desse tipo de coisa. Né? Na verdade, desculpa te interromper, mas assim, me parece que o setor de esporte é a última área de uma redação hoje que ainda tem esses traços que eram muito comuns numa redação de jornal, de TV, de rádio, há, sei lá, 20, 30, 15 anos atrás, 10 anos atrás. As redações elas mudaram, mas o esporte ainda é um reduto desse lugar, né? Talvez nessa Copa, alguns estão dizendo assim, o marco histórico é que a Cazé TV ultrapassou a Globo. Bom, tem que olhar, inclusive, o que são esses números aí, né? Uns números são do Ibope, né? Outros números são do YouTube, por onde a Cazé TV é como se a Globo estivesse dando os números dela e fosse a Data Globo, né? Bom, isso é um lado. Eu acho que um dos marcos dessa Copa é uma maior presença da mulher nas transmissões. E não é muito ainda assim, porque tem uma coisa que parece que... Tem estudos sobre isso, tá? De Copas anteriores, de eventos esportivos de grande porte anteriores, onde a mulher aparecia muito no estúdio e pouco no estádio. Tá? Acho que ainda está assim. Tá? Ainda não chegamos num ponto mais mas equilibrado. Nesse caso da Cazé TV, eu me lembro de cabeça aqui, eu vou cometer uma injustiça, mas tem a Bárbara Coelho, ex-Globo, que ancorou vários programas de dentro do campo, um lugar muito, muito diferente. A Vitória Leite, uma jovem repórter na Cazé TV, que é um dos destaques da cobertura na Cazé TV. A Isa... me fugiu sobre o nome dela agora, ela acompanhou a seleção francesa e ela teve a dura missão de segurar a transmissão de um jogo da França que foi paralisado pelo alerta de tempestade, lembra disso? Ela ficou no ar durante 1 hora e meia, né? E ali ela foi muito criticada, porque ela estava mostrando detalhes da cobertura, mas assim, qualquer um que estivesse ali teria esse desafio de segurar a transmissão sem ter o jogo, né? Mas essa crítica que tu tá levantando, que tu estás levantando, tá? Ela me lembra muito, tá? Uma coisa que era comum de se ouvir nos anos 70, 80, alguns ainda dizem isso, né? Por exemplo, que a voz da mulher era inadequada para dar notícias, porque a notícia precisaria ter credibilidade. Tá? Se a gente comparar coisas que homens fazem e coisas que mulheres fazem, a mulher é criticada por ser mulher, o homem passa batido. Isso é na sociedade. Sim. Quando vai para o rádio, para a televisão, também se potencializa.
E nós temos um problema central em tudo isso, tá? Na realidade. Essa alteração toda é que as redes sociais deram voz e vez para quem não tem o que dizer. E isso também se reflete no jornalismo, se reflete no rádio, se reflete na televisão. Isso é muito complicado da gente tomar uma atitude de gestão de conteúdo que não vá na direção de autocensura ou de censura essas pessoas. Então, estamos vivendo o início de um processo ainda que não se tem uma resposta para determinadas situações. Mas, como eu te disse, assim, tem que olhar com calma esse momento, né? Daqui a 4 anos tem outra Copa do Mundo, né? Se a gente pensar em períodos de 4 anos na história da humanidade, em 4 anos, de 1914 a 1918, acabaram grandes impérios, como o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Germânico, surgiu a União Soviética, os Estados Unidos saiu como dominante, né? A gente não sabe o que vai acontecer no quadro da comunicação. E a gente tem que olhar também uma outra coisa que tem uma briga aí forte, né? A gente está falando também em capital estrangeiro e capital nacional. A gente está falando em TV aberta, no caso da Globo, né? E streaming, que a gente nem sabe direito ainda se streaming é só uma forma de transmissão ou é um novo meio também. Na Argentina, por exemplo, os canais de streaming são tratados como streaming fosse um meio. Se a gente olhar para o passado, rádio era uma forma de transmissão, virou um meio de comunicação com o mesmo nome da redução, era radiotransmissão, radiocomunicação, radiotelefonia, radiotelegrafia. Daqui a pouco saiu um meio de comunicação que era rádio. Sim. Então tem que ter um pouco de calma nesses processos. A gente está acompanhando a mudança agora. Uhum. Então, acompanhar uma mudança, às vezes a gente especula e não dá muito certo isso, né? Eu achei curioso minutos atrás, quando tu falou dos números da Cazé TV, né? Como se fosse... Qual foi a expressão que tu usou? Não, eu usei assim... isso não sou eu, a Globo só que estou dizendo. Números, Eu tenho né? Eu vou citar uma fonte aqui, então. Assim, eu acompanho muito o trabalho de um amigo, meu amigo, tá? E que trabalha muito em cima de números. Tá? Na contracorrente, muita coisa que está sendo dito, que é o Fernando Morgado. O Fernando é consultor de empresas, palestrante. O Fernando trabalha nos perfis dele sempre com números, porque ele vem da área de inteligência de mercado, do Sistema Globo de Rádio, onde ele trabalhou bastante tempo. E o Fernando, uma coisa que ele repete o tempo todo, né, é que uma coisa é tu ter um instituto de pesquisa, uma empresa que trabalha com isso, que é o Ibope, com todos os problemas que pode ter. A gente pode até falar dos problemas que pode ter. Mas tem um método. Mas tem um método. A gente pode reclamar, como algumas empresas estão reclamando, que mudou a forma de coleta, no caso do rádio. Isso aí influenciaria para pegar mais gente com classe AB, tá? A gente pode reclamar da questão da persistência da marca na memória do público. Né? Na área de TV é diferente, né? É uma medição que pega exatamente o que a pessoa, em alguns grandes mercados, está acompanhando. Sim. Mas não é a medição feita pelos canais de TV. A medição que a gente usa para a Cazé, que é divulgada pela Cazé TV e por qualquer canal, né? Essa medição vem do YouTube, que é a parte interessada. Então, assim, vamos com calma nisso aí, não dá para comparar isso. Né? E também não dá para fazer o contrário, dizer, olha, não é importante. É óbvio que é importante. A Cazé TV impactou na forma como a Globo cobriu a Copa. Uhum. Toda poderosa Globo, mas toda poderosa Globo continua sendo toda poderosa, vamos com calma nisso aí. Né? E é a mesma coisa assim, de tu pegar e dizer, olha, vamos analisar o nosso mercado aqui próximo, né? Mercado de Porto Alegre, né, de rádio. Né? A Rádio Gaúcha, a Rádio Gaúcha é impactada pela Rádio Grenal. A Rádio Gaúcha mudou a programação dela da noite por causa da Rádio Grenal. Uhum. Porque era um tipo de programa que não era sobre futebol, passou a ser. Sim. E nessa relação aqui de Porto Alegre, da comunicação do Rio Grande do Sul, eu quero te perguntar, o que tu acha dessa disputa, dessa guerra, né, entre Sala de Redação RBS e Debate Raiz? Eu acho ótimo, tá? Principalmente para o pessoal do Debate Raiz, que está ganhando mais dinheiro do que eles ganhavam, tá? Quando eles estavam em veículo. Tá? Porque uma coisa que é real é que a mídia paga mal, né, gente?
Isso tem que dizer, né? Tira um ou outro ali, que são os captadores de audiência, o resto ganha mal. Né? Ganha mal mesmo, para além do que as pessoas imaginam. Eu faço um testemunho meu aqui. Eu trabalhava na Rádio Gaúcha, me lembro que uma vez fui abrir uma conta numa loja. Vou fazer o comercial da loja, foi nas lojas Renner. E a menina que estava fazendo minha conta lá, meu crediário, disse assim, não acredito que o senhor ganha só isso, senhor. Não ia me chamar de senhor na época, tinha 20 e poucos anos. E era o salário dos repórteres da Rádio Gaúcha, sem adicionais, sem nada lá, né? Sem penduricalhos. Né? Então, assim, a mídia paga mal. Eu acho ótimo os canais, eu acho ótimo que tenha isso que eu chamei de comunicação dirigida, dos canais de futebol, né? Mas desde que sejam bem feitos. Né? Porque o cara pode estar fazendo comunicação dirigida e está pensando como jornalista. Né? E tem cara na grande mídia que faz isso. O Guerrinha faz isso. E é respeitado pela torcida do adversário. Né? Então, esse jogo assim, a gente tem que levar com calma. Né? Primeiro, eu acho ótimo. Eu acho que as pessoas exageram nessa briga. Né? Porque chega a ser uma coisa assim, eu tenho público, tu não tem público e tal. Mas isso está na lógica das redes sociais. Tá? Se fosse feito... Voltei, caiu a minha conexão. Caiu, aqui, né? Caiu, né? Mas eu ouvi que tu disse que acha ótimo. Que acha ótimo que o debate raiz está melhorando a condição. Tu contou a tua história aí do crediário na Renner. Tu está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem, bem. Para mim está tranquilo. Tá. Não, eu estava dizendo assim, na hora que tremeu a nossa transmissão, aí, que variou, estava dizendo assim que eu acho ótimo, mas eu também acho que tem exagero. Tá? Quando eles começam a bater boca, tá? Talvez por uma questão assim pessoal. Tá? Eu nunca gostei desse negócio de ficarem batendo boca. Acho uma coisa que foge, tá? Mesmo quando é entretenimento, quando pende para o entretenimento, e eu estou dizendo que o jornalismo esportivo está pendendo para o entretenimento, também estou dizendo isso com base em quem anda pesquisando isso. Tá? Um ex-aluno meu, de pós-graduação, trabalha muito nessa linha. Quando a gente conversa, ele vai para essa linha, e ele é profissional de esportes atuantes, que é o Carlos Guimarães, da Band. Né? Sim, foi meu orientando de mestrado. E assim, outras pessoas com quem eu falo, aí, que pesquisam comunicação e esportes, estão nessa linha, né, que a coisa está virando. Tem um integrante do meu grupo de pesquisa, que é o Bruno Balacó, cronista esportivo lá em Fortaleza, vai nessa linha. Né? Então, assim, me parece que a gente está indo para isso, só que tem alguns limites, os limites do bom senso. Claro que a polêmica, a briga, né, a gente sabe que trabalhou em rádio, que muitas vezes um programa como Sala de Redação tem polêmica, ou teve, não sei se eles fazem isso ainda hoje, tenho minhas dúvidas, né? Acho que sim. Né? Mas assim, o cara disse, o que tu vai falar? Eu só vou falar sobre tal coisa. Eu vou dar pau nisso aí. Entende? Então a polêmica faz parte desse jogo. Tinha um joguinho, às vezes tem um jogo... Sim. Eu não sei se fazem isso hoje, mas eu sei que em outros tempos tinha. Né? Comenta aí embaixo se tu acha que eles fazem isso até hoje. Nessa história do debate raiz e da RBS, a informação que eu tenho é de que a RBS, ao saber da quantidade de pessoas que o debate raiz ia levar para os Estados Unidos, a RBS correu para conseguir aumentar a equipe que ela, a RBS, iria enviar para os Estados Unidos. Mas aí tem uma questão dos números. Isso até já virou público e já foi comentado em outros lugares, porque o Debate Raiz divulga os números do YouTube dele, né? E no YouTube o Debate Raiz tem números muito, muito, muito superiores ao da RBS, e o Pedro Ernesto, no Sala de Redação, várias vezes rebateu, dizendo que ali só se contabiliza o YouTube, e que a Gaúcha tem a Rede Gaúcha de rádios, tem os ouvintes na própria frequência modulada e etc., na FM, né? O que te parece essa disputa? E como é que se mede isso? Quem é que tem mais audiência? Como é que faz essa medição, Ferrareto? Olha, assim, medição de rádio é uma medição baseada em média de ouvintes durante 3 meses, né? E essa média de ouvintes, ela considera vários fatores. Pode trabalhar com a faixa horária, tu pode trabalhar
com a média de ouvintes, que é a média mesmo, né? Então, tem vários dados ali a respeito de quem é que está te escutando. Né? Eu não sou um especialista em internet nem em YouTube, mas eu sei que o YouTube não dá conta de todas essas informações. E o maior problema para mim é esse. Entende? Eu não estou questionando o impacto do debate raiz, eu não estou questionando o impacto de outros que estão fazendo isso aí, que durante, por exemplo, uma transmissão de uma jornada esportiva do Grêmio do Inter, incomodam muito a gaúcha. Tá? Eu estou questionando, assim, me parece sempre que os dados associados ao YouTube que teria que ter uma medição fora disso. Tá? E eu sei também que os institutos, que quem trabalha com pesquisa de audiência, anda indo nessa direção de tentar dar conta disso, em alguns momentos já dá conta disso também. Então, eu preferiria, como pesquisador, esperar um pouco. Nós caímos de novo aí, né? Caímos de novo, travou lá, travou aqui. Acho que é o calor, viu, Ferrarito? O calor do que a gente está falando, né? Eu estou te vendo 2 vezes aqui. Está me vendo 2 vezes. Eu congelado de um lado e... Isso, agora descongelou. Tá, descongelou. Tá bom. Ferrarito, só para a gente encerrar aqui, eu quero te perguntar, qual é o futuro do jornalismo esportivo? Que tem canal no YouTube bombando, e aí o canal do YouTube ele tem que produzir conteúdo cada vez mais, ele depende dos likes e das visualizações, num algoritmo que ninguém sabe exatamente o que é relevante ou não é relevante. Além disso, tem esse cenário comercial, que está dominado por um setor específico, o setor das bets. Qual é o futuro do jornalismo esportivo? Olha, eu não sou um pesquisador especificamente de jornalismo esportivo. Eu acompanho porque a gente precisa acompanhar. Eu vou te falar sobre o futuro do jornalismo. Tá bem. E nisso vai entrar o jornalismo esportivo, que é importante se olhar, né? Porque a gente está vendo movimentos de mistura de jornalismo com entretenimento. Se a gente for olhar o mercado de Porto Alegre, o mercado de rádio de Porto Alegre, a gente tem um exemplo que precisa ser muito acompanhado, que é o da Gaúcha. Por que o exemplo da Gaúcha precisa ser acompanhado por todas e todos que trabalham com comunicação? Porque me parece, eu não tenho a confirmação disso, eu tenho um aluno na pós-graduação que vai começar a trabalhar isso, que a Gaúcha não é mais uma emissora Talking News. O que é uma emissora Talking News? É uma emissora de jornalismo 24 horas que tem conversa e notícia prioritariamente. Me parece, isso pode dizer até do tamanho do nosso mercado, me parece que a Gaúcha é uma rádio que mudou de formato, estou usando como referência os formatos de rádio norte-americanos, formato é como a rádio se apresenta. Né? Tá. É a forma da rádio. Né? Gaúcha, ela migrou para o que se chama de full service ou all service, ou seja, oferece um pouco de todos os conteúdos por uma questão de mercado, eu já explico isso. Ou talvez ela tenha virado uma rádio News Plus, ou seja, é notícia e mais uma coisa, a coisa que ela oferece junto ao entretenimento. Isso explica, inclusive, a cobertura de Copa do Mundo dela. Como eu disse, eu tenho as coisas que eu gostaria que fosse de um jeito, mas eu não posso deixar de entender por que elas são como elas são. E por que a Gaúcha é desse jeito? Né? A Gaúcha é desse jeito porque a concorrência dela no jornalismo, hoje, com todo o respeito a quem faz jornalismo hoje em emissoras como Band, Guaíba, né? a concorrência da Gaúcha no jornalismo, ela, a rigor, não existe. Existe uma concorrência no futebol, principalmente por causa da Grenal, né? Um pouco pela Band, um pouco pela Guaíba. A Guaíba fez uma opção, anos atrás, por uma mistura da tradição da Guaíba pela tradição do Grupo Record, tradição recente do Grupo Record, que era o Grupo Record já da Igreja Universal, mais popular. Isso tornou para o público, foi uma coisa confusa. Depois teve uma opção à direita, isso também foi confuso para o público. Afastou gente, atraiu gente. Né? A Band tem muitas marcas Band operando ao mesmo tempo. Isso também pode confundir o ouvinte, o telespectador, porque a gente tem Band News FM, tem Band News TV. A gente tem Band News FM
na TV, nos canais, por exemplo, da LG, que são gratuitos via internet. Então, isso dá uma confusão na cabeça das pessoas, talvez até na hora de responder uma pesquisa. Aí eu estou especulando. Mas hoje, a Rádio Gaúcha, a grande preocupação da Rádio Gaúcha, em termos de audiência, em alguns momentos, saindo da questão do futebol, é a Rádio Caiçara, que está em terceiro lugar no Ibope, e que em alguns momentos, ali o Zambiase agora saiu para concorrer a deputado, mas em alguns momentos o show da manhã da Caiçara ultrapassa ou encosta na audiência da Gaúcha. Como barreira estratégica, o negócio é bem complexo, né? Como barreira estratégica tem a segunda colocada, que é a Atlântida. A Atlântida não ameaça a Gaúcha, tá? Porque é uma rádio de comportamento jovem. Tá? E tem uma outra barreira, que agora foi diluída, né? Que era o Gugu Strike, né? Na 92, que é da RBS, das 7 às 9 da manhã. O Zambiase incomodava das 9 em diante. Né? Então, isso é uma fórmula, né? Que pode ter levado ao longo do tempo a Gaúcha a pender para esse full service, que é o tipo de programa, ou News Plus, né? Full service é muito característico de mercados menores, onde tu tem que oferecer todos os tipos de conteúdo para as pessoas. Também pode dar conta de uma diminuição do mercado em Porto Alegre, ou um não crescimento nas mesmas proporções de alguns anos. Qual é o futuro do jornalismo nesse quadro? Né? Eu temo que o futuro do jornalismo seja assemelhado ao presente da leitura de livros. Livros se tornou ou uma coisa de nicho, ou uma coisa de uma parcela pequena da população. Né? Em outros países, a gente tem uma quantidade enorme de leitores comparado ao Brasil. Né? Mas essa quantidade também foi caindo. Se dizia sempre, se comparava o Brasil com a Argentina nesse aspecto, mas lá tem queda. Tem queda até no número de livrarias, mas é outra questão, né? Que é a questão da venda. Então, como que o jornalismo se transforme em algo de nicho, que ele já até possa ter se transformado nisso, ou em algo meio segmentado, que às vezes não é jornalismo. Porque tem aí, a gente tem várias brigas. A gente tem uma briga entre a mídia tradicional, com todos os seus problemas ideológicos, suas posições políticas, muitas vezes diluídas, e uma mídia que se diz assim alternativa, mas que muitas vezes também é partidarizada, à esquerda ou à direita. Né? Sim. Eu preferiria que o jornalismo fosse uma coisa um pouco mais distanciada, que a opinião das empresas estivesse nos editoriais, mas isso depende, não estivesse nas reportagens, né? Ou na orientação das reportagens, mas isso depende de instituições fortes. A gente até teve, em alguns momentos, uma coisa mais próxima disso, entende? Mas vivemos no quê? O que o Brasil vive, o que o mundo vive? Numa crise monumental de instituições. A gente tem um presidente nos Estados Unidos que afetou a Copa do Mundo. Num país onde a Copa do futebol, o que é o futebol nos Estados Unidos? É o handebol no Brasil? Alguma coisa semelhante a isso. Então, assim, segundo as pesquisas, ele até subiu um pouco. Uma situação que também afeta o jornalismo, porque o jornalismo é uma instituição. Né? Rádio é uma instituição, TV é uma instituição. E essas coisas vão se transformando. Meu objetivo, quando eu olho isso, quando eu estou aqui falando contigo e com as pessoas que estão nos acompanhando, é tentar ver mais ou menos pela ciência, tá? E tentar ver de uma forma que a gente possa transmitir isso para as pessoas para tentar entender o fenômeno. Fenômenos recentes, como a cobertura da Copa do Mundo, a gente está olhando com uma dose de achismo maior do que a cobertura da Copa do Mundo de 2014. Bom, de 2014, se eu for comparar com a de 1950, as duas foram no Brasil. O que eu vejo? Assim, eu vejo que tinha, proporcionalmente, a quantidade de emissoras de rádio, tinha menos rádios cobrindo. E aí a gente tem coisas que tem que pensar também, assim, por que, sei lá, em 2002 tinha cobertura da Gaúcha, da Guaíba, da Pampa em loco, né? Tinha a Band fazendo, mas aí entrava, a gente acompanhava aqui, mas entrava em rede, né? E isso foi se perdendo, porque ficou um negócio de proporções monumentais, né? E teria que olhar com calma também, né?
porque tá pelo... Assim, ó, tem que olhar com calma para a FIFA, tem que olhar com calma para a CBF, tem que olhar com calma qual é que foi o impacto da Cazé TV, de fato, na torcida. Eu não sei, eu tenho a impressão, né, mas é por isso que eu digo, tem que olhar com calma, é impressão, né, que essa Copa teve menos impacto no meu universo próximo, que é Porto Alegre. Eu vi muito menos verde e amarelo, talvez por essas questões políticas aí, de polarização e tudo mais, polarização entre democracia e antidemocratas, né, para ficar mais claro isso. Tem gente que não gosta, quer dizer que é esquerda e direita. Não, é democracia e antidemocratas. Né. Então, assim, olha, eu não vi essa coisa, assim, mas talvez, aí eu estou olhando para os meus alunos na faculdade, né, para as minhas alunas, né, talvez o futebol brasileiro já não tenha o mesmo impacto que tinha. Né. Talvez esteja acontecendo hoje, através da televisão, dos canais de assinatura, do streaming, o que aconteceu nos anos 50. Nos anos 50, 60, até hoje em alguns estados, em função da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tem gente que torce mais para Flamengo, Vasco, Botafogo, do que para o time da sua terra. Em função do rádio, eu sou de uma cidade de futebol até então forte. A força do rádio talvez tenha feito com que, sei lá, o Rio Grande, o Rio Grandense e o São Paulo, lá da minha cidade, Rio Grande, tenham perdido torcedores para quem? Para o Grêmio e para o Internacional. E talvez esteja acontecendo agora em relação, sei lá, a Barcelona, Manchester, Real Madrid. Né? E isso afeta a questão do futebol brasileiro. Não sei, eu acho que tem que olhar... Para falar do jornalismo esportivo, tem que olhar para as crises institucionais do futebol. Sim. Tem duas coisas aí, tá? Me parece. Sim, o futebol... Eu não estou te ouvindo agora. Não está me ouvindo? Alô? Não está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Alô. Sigo sem ouvir. Tá me ouvindo agora? Não? Puxa. Peraí. Bom, enquanto ele ajeita lá, vamos ver se ele tá me ouvindo. Eu peço para tu te inscrever. Peço para tu te inscrever e ativar as notificações. Caiu a bateria do meu fone. Tá me ouvindo, né? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vamos lá. Tá. Eu acho que tem duas questões aí, tá? Só pra gente encerrar depois do que o Ferrareto colocou aí, né? Eu acho que o futebol se tornou um produto de nicho. Acho que ele é um produto segmentado por uma série de coisas. Pelo acesso ao futebol, ir ao estádio é um hábito cada vez mais caro, e o acesso fora do estádio também. Tem que assinar um serviço tal, ou tem que ter uma internet tal. Então, de alguma maneira, o futebol ele se tornou um esporte de nicho, que é diferente da origem dele no país. E a outra questão é sobre o impacto, né? Eu acho que isso pode ter, não sei se tão diretamente assim com a política, mas eu acho que tem a ver com o momento do futebol em si, né? Da seleção em si, né? Não sei, pode ser. E de alguma maneira existe agora uma presença muito maior de outros esportes, né, entrando cada vez mais na casa das pessoas. Nunca se acompanhou tanto basquete como agora, nunca se acompanhou tanto outras modalidades no Brasil, né, que também são produtos nichados, mas eles acabam dividindo a atenção, né? Então, realmente tem esse fato. O Ferrareto, eu poderia ficar... Acontece isso, né? Porque a gente certeza, tem... A oferta é uma coisa absurda hoje de conteúdo. Com certeza. Se o cara quiser assistir 8 minutos de alguém falando sobre o lateral direito reserva do Grêmio, do Inter, vai ter um vídeo aqui no YouTube de 8 minutos o cara falando sobre isso. 15 minutos falando sobre as finanças de não sei que ano do Grêmio, do Inter, vai ter vídeo aqui. Então, isso é fato. Ferrareto, eu poderia ficar o dia inteiro conversando contigo, tá? Bom demais. Tá? Quero te agradecer muito pelo tempo. Sei que tu tá com o pé para sair de férias. Aproveita tuas férias, tá? E passa tuas redes sociais se o pessoal quiser te seguir aí. Bom, meu perfil principal no Instagram, né? É Luiz com Z, _ Arthur sem H, _ Ferrareto, FE, 2 R's, A, R-E, 2 T's de Tereza, O. Boa. Bota no Google também, que vai aparecer o link ali. E é mais fácil. Fechou. Ferrareto, obrigado mais uma vez, tá? Boas férias, um grande abraço. Eu que agradeço, né? Um abração, muito obrigado pelo espaço. Eu estava afim de falar, na realidade te disse isso, né? Pô, dessas questões também. Eu estava afim de ouvir, então fechou. Valeu, Ferrareto, um abraço. Um abração.